dito que o mercado da bola não pararia e que essa segunda-feira tinha sido agitada. E, de fato, agora a notícia que sai na coluna do Fla é que o Flamengo e o Palmeiras desistiram da negociação e que, inclusive, o Dudu tá pistola com a tia Leila porque ele não queria ser envolvido na negociação. Ele entrou de gaiato. E que o Palmeiras utilizou ele como moeda de troca porque tá querendo se livrar do jogador. Porque, nas palavras da própria Leila Pereira, naquela transação que não aconteceu com o Cruzeiro, o jogador já teria encerrado o seu ciclo com o Palmeiras. Então, assim, vamos falar de mercado da bola. Quem vem, quem sai, quem fica, quem o Flamengo está correndo atrás. Mengão, obviamente, precisa contratar laterais, até porque agora o Wesley começou a ser sondado e eu acho que não demora muito tempo o Flamengo vendê-lo. A proposta que veio na mesa do Mengão foi de 12 milhões de euros pelo Wesley, o que é muito dinheiro por um lateral. E o Flamengo está tentando subir para 15. E eu acho o seguinte, quem paga 12, paga 15. Então logo mais o Wesley deve estar indo, Europa, vai Wesley, vai brilhar. E o Flamengo vai ficar só com o Guilherme Varela, que é constantemente convocado. Então pode ficar pior ainda a situação da lateral direita do Flamengo. O Marcos Antônio da Lazio, volante, o que acontece? Gente, essa negociação ela é uma negociação que ela já está sacramentada, basicamente. O jogador quer vir, a Lazio quer emprestar, o Flamengo já delimitou os modelos contratuais para poder trazer o jogador. E aí como é que fica? O jogador vem, um ano de contrato, por empréstimo. Se ele bater as metas, esse contrato de empréstimo ele fica com uma obrigatoriedade de compra no final. Então, batidas as metas, o Flamengo obrigatoriamente tem que contratar o jogador. Assim, eu acho que o Flamengo não é bobo nem nada e deve ter colocado aí uma média de minutagem, uma média aí de partidas e não deve cumprir com essa média. Digamos, o jogador tem que jogar 15 jogos, ele vai jogar 14. Para quê? Para o Flamengo no final poder avaliar se compra ou não compra. Não acho que o Flamengo vai ser tão inocente, eu acho que essa é a palavra, para poder botar o jogador, cumprir todas as metas e contratá-lo em definitivo. Mas a Lazio está crescendo um pouquinho o olho e está querendo aumentar os gatilhos contratuais para poder ganhar mais. Isso é normal, isso é do jogo. Acho que logo o Flamengo deve sim anunciar a contratação do jogador por empréstimo. E agora, quem pode vir para o Flamengo? Quem que é a bola da vez? O Claudinho. Sim, Jorge, o Claudinho. De novo o Claudinho. Essa vez a informação é de um jornalista, um agente esportivo lá da Rússia, Timur Goskuya, alguma coisa assim, tá? E ele diz que o Flamengo só não contratou o Claudinho ainda porque está vivendo um impasse pela questão do pagamento, de que maneira vai fazer o pagamento ao Zenit pelo Claudinho, mas que tudo já estaria correto, tudo já estaria andando muito nos conformes. Eu acho difícil. Primeiro pela declaração do presidente do Zenit, que falou que o Claudinho era inegociável, então que ele não estaria na prateleira de jogadores a serem disponibilizados ao mercado. E porque, assim, uma notícia desse tamanho, ela não ia vazar só agora. Agora que o Flamengo vai sacramentar a contratação. Não, uma notícia dessa vaza antes. Muito, mas muito antes. E, bom, paramos de falar do Flamengo por agora, porque eu preciso, é necessário, eu sei que aqui é um canal voltado ao Flamengo, mas eu preciso falar da seleção brasileira e do que o Galvão Bueno falou nas redes sociais dele. O Galvão Bueno detonou a seleção brasileira, bateu de tábua grossa na seleção brasileira. E é verdade. A seleção brasileira que antes era um ícone, a seleção brasileira antes que se destacava, que era o futebol bem jogado, o futebol do joga bonito, o drible, a criatividade, as jogadas plásticas, os jogadores marrentos, hoje em dia não tem nada disso. Hoje em dia temos uma tentativa de imitação do futebol inglês, por isso essa porrada de jogadores convocados da Premier League, e o futebol brasileiro perdeu a sua característica. Imagina que você é bom em uma coisa, tá? Você é muito bom em alguma coisa. E todos os demais não conseguem fazer essa única coisa, que é o quê? O drible. Então o futebol brasileiro é muito bom no drible, na criatividade, na genialidade. O jogador brasileiro nunca foi forte, grande, não. Isso sempre foi característica do europeu. A zaga europeia é uma zaga alta, a zaga europeia é uma zaga entroncada, os caras são grandes. O jogador brasileiro, que eu olho e que eu imagino, o biotipo do Neymar. Franzino, pequenininho, magrinho, pernas rápidas, que é para driblar os grandalhões. Sempre foi essa a característica do futebol brasileiro. Tanto que os ícones, os grandes jogadores do futebol brasileiro, eles não são de uma grande estatura. Se você for parar para olhar, Pelé, Garrincha, Falcão, Sócrates, Zico,
Bebeto, Romário, Ronaldo, todos não são grandes jogadores, assim, perfil de serem físicos, né? Atletas grandões. Não, o jogador é menor. E aí você pega do time brasileiro e tira essa característica e bota os caras para treinar, para correr, para se alimentar direito, que não tá errado. Mas você não pode cortar do jogador a sua naturalidade, o seu talento nato, que é o drible. E aí o brasileiro ficou o quê? Um time muito abaixo. Por quê? Porque quando é para competir em porte físico, em força, em estatura, o futebol brasileiro não consegue. Por quê? Porque não é da nossa natureza fazer isso. Assim como não é da natureza dos gringos serem bons de bola dribladores. Você quer ver? O Haaland é um bom jogador. Ele dribla? Não. O Cristiano Ronaldo é um bom jogador. Ele tem bom drible? Não. O Mbappé é um baita jogador. Ele tem bom drible? Não. Agora vamos pegar aqui, ó. O Messi é bom jogador? É. Ele tem bom drible? Tem. O Neymar é bom jogador? É. Ele tem bom drible? Tem. Esses são os jogadores mais famosos, mais aclamados do futebol da América do Sul, digamos assim. Esses caras são dribladores. É o cara que pega a zaga e entorta, faz um inferno. Quando o jogador lá na Europa, ele tem esse destaque de drible, de capacidade, ele vira uma super lenda. Quem que é? Ou uma super joia, um cara que você quer comprar a peso de ouro. O Lamine Yamal, que é o ponta direita da seleção espanhola. Tem 16 anos e o garoto entorta todo mundo. Ou, por exemplo, o jogador da Inglaterra, não é Saka, alguma coisa assim. Ponta direita da Inglaterra também. Dribla, faz uma fumaça do caramba. Jogador que todo mundo quer. Então, presta atenção. Essa é a essência do futebol brasileiro. E o futebol brasileiro perdeu isso. Não tem mais isso. E nós temos os jogadores que são convocados. Quem são os jogadores que são convocados? São os jogadores da Europa. O futebol brasileiro morreu. Ninguém quer o jogador da seleção, na seleção brasileira, do futebol brasileiro. Ninguém. É como se fosse o lixo. Só que daí você pega o futebol brasileiro, os grandes jogadores da Europa, e coloca para jogar contra a fraquíssima Colômbia. Porque a Colômbia é fraca sim. A Colômbia é fraca sim. E o Brasil não ganha da Colômbia. O Brasil toma um apavoro, é dominado o jogo inteiro. Quem é o meio de campo da Colômbia? São 3 jogadores que jogam aonde? No Brasil. Esses 3 caras que botaram o Brasil no bolso, jogam no Brasil. Os 3 meio-campistas jogam no Brasil. Um no Fluminense, um no São Paulo e outro não sei quem que é. Detalhe, o jogador que joga no Fluminense é o Rames Rodrigues, do São Paulo é o Rames Rodrigues, que nem jogando tava. E ele botou o time brasileiro inteiro na roda. Pois é, né? Coisa complicada. Aí a gente vai pro Brasil e Uruguai. Pois bem, Brasil e Uruguai tomou outro sarrafo. Meio campo do Uruguai, zaga do Uruguai, laterais do Uruguai, joga onde? Aqui. Pois é. Aí o Galvão, ele é muito, mas muito feliz, mas muito feliz mesmo, na ponderação que ele fala. Os jogadores brasileiros hoje jogam no Aston Villa, no Vila Real, jogam, não sei, na Casa do Caralho, jogam Hoje, os jogadores brasileiros que jogam lá fora, Premier League, Ligue A, Eredivisie, Ligue 1, todos, Bundesliga, todos, é tudo em time mediano ou ruim. Tudo é time mediano ou ruim. Por quê? Porque perdeu a essência do futebol brasileiro. E aí, bota um monte de velho para jogar lá, porque não tem jogador que seja do mesmo calibre. Bota o Danilo, que é velho, bota o Marquinhos, que é velho, bota o Militão. Aí você vai falar, ai, mas o Militão joga no Real Madrid. Ai, o Rodrigo, ai, o Vinícius Júnior joga no Real Madrid. Pega e compara esses caras na seleção brasileira. Rodrigo, perdeu o pênalti contra a Croácia, fudeu o Brasil. Militão, perdeu o pênalti contra o Uruguai, fudeu o Brasil. Vinícius Júnior é outro Vinícius Júnior quando joga na seleção brasileira. E aí vocês vêm criticar Neymar pra mim? Eu não gosto do Neymar, não gosto. Mas o Neymar na seleção brasileira faz acontecer. O Neymar na seleção brasileira, ele dribla, ele faz o que ele quer. E é por isso que o Neymar jogou no Barcelona. Por isso que o Neymar jogou no Paris Saint-Germain. Por isso que o Neymar é tido como um dos maiores futebolistas do Brasil da história. Só por conta disso. Porque ele não negligenciou a origem. Ele continuou sendo um jogador brasileiro, jogador das pernas leves, jogador com alegria no pé. Esse é o futebol brasileiro. Enquanto a gente não tiver isso, não vai ganhar porra nenhuma. E principalmente,
Principalmente, precisa ter um técnico forte. Desculpa, Fernando Diniz não é técnico para a seleção. Fernando Diniz não é técnico para a seleção. E agora, Dorival também não é. Vamos ver quem vai colocar lá. Existe um preconceito imbecil do brasileiro com técnico inglês, americano, técnico de fora. Eu colocaria um técnico português. Vão dizer que eu sou modinha porque eu queria o Jorge Jesus. Tudo bem. Não coloca o Jorge Jesus. Coloca o Abel Ferreira, então, que é bom técnico. Mas coloca um técnico que tenha pulso. Um cara que chegue lá e fale, amigo, você quer jogar, você não quer, fora. E, primordialmente, um técnico que use o que tem no futebol brasileiro. Porque é muito legal você pegar e falar, não, meu meio campo, fulano é Real Madrid, outro Barcelona, outro joga no Bayern de Munique e toma um apavoro pra quem? Pro Nelsinho, que joga no Cuiabá, pro Joãozinho, que joga no Tupi, e pro não sei quem, que joga no Nogueirópolis. O que adianta jogar lá fora se o futebol é uma merda quando entra na seleção brasileira? Uma coisa é você ter glamour, habilidade. Outra coisa é você ter vontade. Hoje em dia, a seleção brasileira não tem nada. Então, bota a cara que é aqui do Brasil, que não tem renome, porque pelo menos vontade vão ter. Bom, esse é o vídeo. Se você concorda, coloca nos comentários. Se discorda, coloca também. Se inscreve no canal, deixa o teu like, aciona o sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.